A partir desse momento tem um bate-papo com o tenente-coronel do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Amarildo da Silva. Vou chamá-lo de Amarildo mesmo. Ok. Bem-vindo, coronel. Obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Queria que nesse momento já, no início do nosso bate-papo, o Brasil vive esse momento meio de depressão, inclusive falamos até muito de violência, até no Estado do Espírito Santo, violência contra a mulher. Como é que está a nossa polícia militar na atuação desse trabalho, coronel? Olha, a Polícia Militar, ela vem se aprimorando, se atualizando para poder atender da melhor maneira possível a sociedade, né? E a verdade é que o criminoso, ele muitas vezes muda a sua maneira de agir. E a polícia, ao identificar isso, principalmente com parceria com a comunidade, né, ela dá a resposta de imediato. Eu, por exemplo, quando eu era capitão, era comandante de companhia, eu tinha um horário, dia para estar me reunindo com a comunidade, e a partir dessas reuniões a gente planejava tudo, e aí com certeza a gente obtinha resultados maravilhosos, mas sempre com essa parceria com a comunidade. Inclusive tem um exemplo interessante. Eu me reuni com um grupo de comerciantes uma vez, e eles questionaram que estava ocorrendo crimes em um determinado local, em um determinado horário. E aí uma equipe se dispôs a participar de uma escala para atender. E ao participar dessa escala, atendeu e resolveu o problema. Então é preciso essa parceria com a comunidade. Então, eu gostaria até nesse momento que o senhor orientasse como a sociedade ela pode ajudar. Porque nós sabemos que muitos crimes eles podem ser evitados. Sim. Existe o que a gente chama de vitimologia, é o estudo do comportamento da vítima. Eu vou para a parte prática, uma ocorrência que eu atendi. Uma senhora, ela estava com uma criança, né, e um criminoso abordou ela em um determinado local e falou que iria violentar a criança. Ela falou assim, não faça isso com a criança, faça comigo. E o criminoso acabou violentando a senhora. Só que, ao observar, havia outros locais que ela podia passar, e ela optou por passar por um local que era um local mais ermo, um caminho era mais curto, mas era um local de mato, entendeu? E aí propiciou a ação do criminoso. Então as pessoas devem evitar esses locais, mesmo que elas se desloquem um pouco mais, às vezes é melhor pegar uma rua mais clara, né? Evitar esses locais que propiciam a ação do criminoso. Ruas isoladas, né, coronel? Exatamente. Inclusive, nós sabemos que os nossos jovens adolescentes, sabemos do assédio dos traficantes, sejam para o uso das drogas e até mesmo para o mundo da prostituição, coronel. Qual a orientação do senhor como autoridade, como aquele que orienta os nossos oficiais aí? Porque nós precisamos do apoio, inclusive dos pais, para orientar os filhos. Estava falando para um grupo de formandos há pouco tempo, né? E eu dei um exemplo prático. Eu estava no mar, né, tomando banho de mar, e em dado momento eu era bem mais jovem, vi uns caranguejos andando na areia. Aí eu comecei a seguir os caranguejos. Daqui a pouco eu saí da água, fui para a areia, daqui a pouco eu saí da areia, fui para a grama, daqui a pouco eu saí da grama, fui para o barro, daqui a pouco quando eu vi eu estava na lama e estava até a cintura de lama. Aí eu resolvi voltar. Fui voltando com cuidado, né? Aí cheguei na praia, entrei no mar novamente e me limpei. O jovem, acontece mais ou menos isso. Sem perceber, ele vai se envolvendo com algumas pessoas, seguindo algumas pessoas, e daqui a pouco ele está afundado na lama. Agora, seja qual for o momento que ele esteja, ele tem que buscar voltar, né? Aos poucos, mas voltar. Tomar cuidado com as companhias, Sim, com os ambientes. Com certeza. Porque assim nós vamos nos livrar de sofrimentos desnecessários. Com certeza, com certeza. Agora, deixando o lado do oficial, da autoridade, o coronel, inclusive o senhor também, chefe da divisão corporativa, prisional da Corregedoria também da Polícia Militar, sim, não é isso? Sim, atualmente. Deixando um pouquinho de lado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor dá importância e faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo. Como nasceu isso, coronel? Eu estava me reunindo na igreja, né, na denominação que eu me reúno. Você já era um cristão? Já. Eu acho que um dos maiores bens que meus pais deixaram para mim foi o temor a Deus. Eles me apresentaram a Deus. Eles falaram, existe um Deus, né? E eu ouvi uma frase muito interessante.
Um dos homens mais perigosos que pode existir é aquele que não acredita em Deus, porque ele é o seu próprio Deus, para ele não tem limites. Então meus pais me ensinaram que existe um Deus e que eu tenho que temer a esse Deus. Então tudo começou aí. E quantos anos tem que o senhor teve essa experiência e passou a seguir este Deus? Desde criança. Nascido e criado, então, num lar cristão? Sim, meus E pais o senhor, eram cristãos. o senhor, inclusive, se formou em teologia em 2004? Sim, sim. Eu sou formado em teologia, depois eu fui ordenado pastor, ingressei para a Ordem dos Pastores Batistas, né? Aí houve uma vaga num campo missionário, aí fui ordenado, aí fiquei um tempo no campo missionário e depois retornei. Qual a importância do nosso telespectador se atentar que existe verdadeiramente um Deus único e que pode auxiliá-lo? Eu estava entrando em um restaurante, estava eu e o atual diretor de saúde da Polícia Militar, Coronel Caos, e na porta do restaurante, no chão, tinha uma nota de R$100. Eu peguei aquela nota de R$100, ela estava amassada, suja, desamassei ela, limpei a nota, olhei, estava perfeita. Fui até o caixa e entreguei para o caixa. Falei bem assim, ó, tá aqui, tinha R$100 na entrada do restaurante, eu creio que um dos seus fregueses aqui perdeu. Se ele aparecer, você devolve para ele. Onde eu quero chegar? Aquela nota de R$100 ali, amassada, suja, não valia nada. A partir do momento que eu peguei ela, limpei ela, olhei, estava perfeita e botei ela no lugar dela, ela retomou o seu valor. O ser humano, não importa a situação em que ele se encontre, Deus é capaz de fazer isso com ele. É capaz de pegar ele, desamassar, limpar e botar ele no lugarzinho dele. Ele retoma o valor dele. É isso que a pessoa precisa entender. E se ele quiser fazer isso em casa agora, como que é possível? Basta ele, nesse momento, curvar a sua cabeça, fechar seus olhos e orar a Deus em nome de Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, falando que quer ter um novo propósito na sua vida, que quer recomeçar. Eu tenho exemplos disso no presídio. Tem pessoas no presídio onde eu trabalho, graças a Deus nós temos assistência religiosa lá todos os dias na parte da tarde, entra às vezes um criminoso e sai um médico. Entra um criminoso e sai pessoas formadas em teologias. No quartel tem um apoio religioso todos os dias? Todos os dias. As igrejas fazem um trabalho Fazem, lá? elas fazem um trabalho. Cada dia tem uma denominação no período da tarde. E o senhor é testemunha de internos que foram transformados por Jesus e saíram de lá já médicos? Sim. Essa semana, por exemplo, houve a formação de vários internos que se formaram em teologia. Curso básico de teologia. Dentro do presídio? Dentro do presídio. E agora tem a previsão para o ano que vem ocorrer a formação em psicanálise. Que coisa bacana. Sabe, eu vou chamá-lo de coronel, posso chamá-lo de pastor também? Porque... À vontade. O que achar melhor. É verdade. Agora, uma coisa assim, bacana que a gente vê é esse papel da igreja, né? Independente Sim, da denominação. Com certeza, com certeza. Eu já fiz algumas visitas lá no quartel e fiz culto lá com os internos mesmo. E como eles são carentes, e a Bíblia nos ensina a visitar os presos como se estivessem presos. Não é isso que está escrito? Sim, com certeza. Né? Então devemos nos lembrar dos presos. Agora, para a gente fechar o nosso bate-papo, coronel, tem muitas pessoas que elas insistem em não crer em Deus. Nós sabemos que Deus continua sendo Deus, mas um conselho, seja do coronel, um homem temente a Deus, ou até mesmo do pastor Amarildo, para os nossos capixabas. Uma vez eu falei para uma pessoa orar, conversar com Deus, porque ela estava atravessando problemas. Ela falou assim, eu não acredito em Deus, Deus não existe para mim. Eu falei, ok, tudo bem. Aí, passado algum tempo, aí ela me procurou, tá vendo, você me pediu para orar, para falar com Deus, minha vida piorou, tá vendo, aí aconteceu isso, olha o que Deus fez comigo. Não. Você não acreditava em Deus antes de conversar comigo. Agora você já acredita. Então já resolveu o problema. Você acredita que Deus existe. Você está falando que Ele fez isso com você, então já melhorou. Agora continua conversando com Ele, já que você acredita nele, que as coisas vão melhorar. Meu amado Amarildo da Silva, coronel, pastor, uma alegria receber no programa Desafios. Que Deus continue te abençoando lá no nosso quartel e também abençoando a nossa sociedade e cuidando da nossa segurança. Amém. Não é isso? Eu costumo dizer que dos títulos que eu tenho, o mais importante é eu sou um cristão. Esse é o mais importante. Glória a Deus. Eu também faço questão de caminhar por aí, viu, coronel? Um servo de Deus, né?
Para você que está em casa, hoje eu conversei com Amarildo Silva, ele é tenente-coronel do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas também pastor. É um bate-papo informal. A sociedade pode contribuir para nós diminuirmos os números da violência, sim, mas a maior ou melhor atitude que você pode ter agora em casa é crer que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele vai mudar a sua história. Enquanto eu não me convenci desta verdade, eu sofri desnecessariamente. Mas depois que eu o recebi como meu Senhor e Salvador, minha vida foi transformada. É o que Jesus quer fazer na sua vida e na sua família. Desafios, volta já.